No vídeo de hoje temos a segunda parte dessa história de amor linda que a Nana já começou a contar lá atrás. Você já assistiu o primeiro vídeo? A primeira parte está linkada aqui em cima, mas agora vamos à continuação dessa história linda da Nana, que é casada com um gringo e mora em um país que é uma ilha chamada Chipre. Vamos lá? Como que aconteceu o pedido de casamento? Então, aí quando a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a juntar o nosso dinheiro para poder comprar uma coisa aqui no Chipre ou construir alguma coisa, né? Porque a ideia era vir para o Chipre. Eu vim para o Chipre de férias, depois que a gente estava juntos um ano, mais ou menos. Eu vim para o Chipre, adorei o Chipre, conheci os avós dele, entendeu? O vilarejo, as pessoas, eu amei a comida, o clima, as pessoas, eu já de cara já gostei, falei, não, eu quero ir, eu gostei de lá. E aí conheci a família dele, conheci o avô dele, uma pessoa maravilhosa, que, assim, com, sabe, a cabeça aberta, que quando ele me viu, que a gente conversou um pouco, assim, a gente conversou uns 20 minutos, meia hora, e ele ligou para a filha dele, né, a minha sogra, e falou, você deixa a menina em paz, a menina é super inteligente, que não sei o quê, deu um coro nela, e o meu marido falou para mim, olha, ele está escorraçando a minha mãe no telefone agora por tua culpa. Ele falou, eu falei, meu Deus do céu. Aí a família dele, a mãe, a avó, no caso, o avô, as outras tias, me receberam super bem, porque não eram os filhos deles, eu acho, né? No caso, quando é teu filho, é diferente. Assim que a minha sogra fala para mim, agora que tu tem um filho chipriota brasileiro, você vai ver como é que é a história. Aí tá. Vim, conheci o Chipre, gostei e tal. Voltamos para a Inglaterra, começamos a trabalhar para juntar dinheiro para vir para cá. Como a gente não tinha dinheiro suficiente para construir uma casa aqui, comprar um terreno e construir, a minha sogra falou: olha, a casa é grande, vocês podem construir em cima. Os dois irmãos divide, faz uma casa para você de um lado, uma casa do irmão para o outro. E aí foi isso que a gente combinou e fez. Começamos a construir a casa aqui. Quando a casa estava assim na metade, mais ou menos já quase para terminar, eu vou dizer quase para terminar, a gente decidiu que a gente ia vir para o Chipre, tipo, vamos para o Chipre. Eu falei para ele, olha, eu não tenho visto, porque o meu visto até então era de permanente residente, não, era indeterminate leave to remain, né? Você pode morar na Inglaterra o tempo ilimitado, mas por causa que quando eu fui eu era de menor, e eu entrei pelo visto da minha mãe, com as minhas irmãs. Então, meu visto, quando eu fiz 18 anos, continuou. Entendeu? Eu podia morar na Inglaterra, viver, trabalhar, fazer tudo lá normalmente, mas eu não tinha um visto britânico. Aí, o passaporte, nada disso. Aí ele falou assim: ah, não. Mas eu falei para ele: ah, vamos fazer meu passaporte, então britânico eu já posso fazer, eu vou fazer os testes, tudo que tem que fazer. Eu falei: ah, não, não precisa, porque o Chipre vai entrar para a Europa, a gente casa, a gente não vai morar aqui na Inglaterra mesmo, você vai casar, você quer morar aqui na Inglaterra? Eu falei: não. Aí ele falou assim: então, vamos para o Chipre, a gente casa e tal. Aí eu falei assim: ah, mas para mim, para o Chipre, então eu vou precisar casar com você, porque eu não tenho Chipre, eu não tenho visto para morar lá. Aí eu falei: ah, então a gente casa. Foi assim, então a gente casa. Ah, ok, então tá, a gente casa. Aí no outro dia eu fui investigar como é que fazia para casar, né, lá na Inglaterra e tal. Aí liguei para minha mãe e falei, ó, mãe, a gente vai casar, porque a gente vai para a Inglaterra. Ela, ah, tá bom. Aí foi isso, a gente foi, casou na Inglaterra, né? E como que foi? Como que foi o casamento? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Olha só, a minha mãe conheceu um milionário na Inglaterra depois do divórcio do meu padrasto. Ela se divorciou do meu padrasto, lembra que ela se separou, né? Eu fui morar com o meu então namorado, né? E aí ela conheceu um milionário. E esse milionário foi quem pagou o meu casamento. Porque eu não tinha dinheiro, a gente ia só casar lá no cartório e ir para casa. Então, esse milionário falou: não, de jeito nenhum, a gente vai fazer uma festa, a gente vai fazer tudo. Aí, como ele falou, né, eu vou pagar tal, até que chegou um dia que, no caso, nosso casamento, a minha família na Inglaterra era minha mãe, minhas duas irmãs e uma tia só. E eu tinha algumas amigas brasileiras, não dava mais de 15 pessoas. Tá? Agora, na família dele, chipriota, das pessoas que ele conhecia, dava muita gente, dava uns 200, 300 pessoas.
Só que eu falei para ele: olha, eu quero casar, mas eu não quero estar, eu não estou confortável em estar tudo isso de gente. Eu não conheço esse povo inteiro. Se eu for fazer um casamento, eu vou fazer lá no Brasil, onde eu conheço minha família inteira. Não, né? Vamos convidar então os seus mais perto. Foi mais ou menos umas 80 pessoas, eu acho, no nosso casamento. Não me lembro direito, mas foi umas 80 pessoas. Foi assim, uma cerimônia fechada, mas bem assim, chique e tal, legal. Foi maravilhoso. Graças a esse maravilhoso, que Deus o tenha, que fez muitas bênçãos na nossa vida. A gente sabe que foi Deus que colocou ele na nossa vida para a gente mudar um pouco e conseguir dar passos diferentes na nossa vida, conhecer pessoas diferentes, entendeu? Viver outras coisas. E aí a gente casou na Inglaterra. O casamento foi assim, a maioria chipriota, tinha mais ou menos uns 15 convidados meus, né? E aí a minha sogra foi com um primo dele e o irmão mais novo. O meu casamento foi mais inglês do que brasileiro e chipriota. Aí, logo depois que a gente casou em setembro, e em janeiro de 2007, a gente veio para o Chipre. Foi a primeira vez que a gente veio de mudança, malicuia, fui morar dentro da casa da minha sogra, com o meu cunhado, com a mulher dele, né, que na época ela casou com ele também, com um filho, ela tinha um bebezinho na época, de 1 aninho, e tipo numa casa com todo mundo ali junto e misturado. E no começo foi difícil, eu arrumei logo um emprego porque eu queria logo sair e não estar dentro de casa, né? Então eu fui trabalhar na Lan House, né? Naquela época era Lan House, né? Aquela internet, né? Café, internet café. Foi assim que eu aprendi o meu grego, foi com as crianças nesse Lan House. 1 ano e meio, 2 anos que eu passei lá, foi pá, aprendendo com as crianças ali. Não tinha como não aprender, entendeu? E aí, depois disso, eu fui trabalhar no mercado. O mercado já foi mais difícil. Era um mercadinho de um primo dele. Mas lá, como era no vilarejo, e vem muita gente idosa. Esses idosos, eles são muito preconceituosos e muito racistas com gente estrangeira, tá? Então eu sofri assim, eles não queriam, eles não confiavam em mim, que achavam que eu ia dar o troco errado. Eles acham que você vai cobrar mais caro, entendeu? Eles estão sempre inventando uma coisa e eu não me sentia confortável em estar lá como é que se fala? No caixa. Eu não gostava de estar no caixa. Quando chegava alguém em inglês, alguma coisa, um turista, eu ia lá e fazia, tá, mas eu não gostava de ficar no caixa, eu preferia ficar fazendo outras coisas. Aí, depois disso, a nossa casa foi construindo aos poucos, a gente mudamos, né, para a nossa casa. Você também gostaria de participar de uma entrevista? Então entre em contato através do e-mail que está aparecendo agora na sua tela. E aí a minha cunhada ficou grávida do segundo filho dela, e aí eu tive que fiquei naquela mania de baby, eu quero um baby, né? Já tinha que a gente tinha 5 anos que a gente estava junto e já indo já para 8 anos de relacionamento. Então eu falei, não, agora, né? Já comecei a perturbar porque eu queria criar um filho. Quando foi 2010, que a minha cunhada teve o filho dela, eu acompanhei toda a maternidade dela, e a minha vida era assim: pegava as crianças, vamos no McDonald's, pegava as crianças, vamos no parque. Eu tia, ela mãe, entendeu? E aí eu já estava enjoada, já porque eu tinha o quê? Uns 27 anos, então eu já tinha vivido assim, né? A gente saía muito para clube, para cinema, a nossa vida foi muito badaladeira lá na Inglaterra. Então aqui já foi mais devagar, vamos construir família e tal. E meu marido sempre não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto. E aí, quando a minha cunhada teve o bebê dela e eu fui assistir o parto e tal, eu cheguei em casa e falei, não, agora eu quero. Agora tu não vai correr, não, que agora eu quero. Pronto. Aí, tanto que eu fiz ele ali naquele dia, que eu tinha voltado do hospital de ver o menino nascer, e ele nasceu certinho 9 meses depois, meu filho. Antes da gente continuar no papo da maternidade, vamos voltar um pouquinho? Qual foi o maior desafio na sua adaptação no Chile? Eu acho que foi a aceitação das outras pessoas ao meu redor, entendeu? Eu ainda sinto isso, apesar de eu falar grego. Eu sinto que eles te tratam como
Vou dar um exemplo. Em qualquer lugar que eu entrar, num restaurante, no McDonald's, eles te olham de cima a baixo, entendeu? Tipo, faz um registro e te julga. Ah, é bonita, ah, não é alta, ah, não é magra, ah, essa bolsa não combina. Ah, eles são assim, principalmente as mulheres. As mulheres, nossa, é terrível. Você vai num casamento, ficam lá sentadas, uma falando da vida, do que a outra tá vestida, entendeu? Assim, de que uma tá gorda demais. Eles têm essa. Os ingleses, eles não são assim. Os ingleses, você pode entrar de pijama num restaurante, de chinelo, de qualquer coisa, pelada, eles nem percebem. Se alguém perguntar, fala assim, entrou uma menina aqui assim, assim, assim. Não vi, não vi. É assim mesmo, entendeu? Então, nem aí. Cada um na tua vida, cada um na tua coisa, ninguém quer saber de ninguém. Aqui não, aqui a gente quer saber quem é, de onde é, de onde... Então, tanto que ele sentou no restaurante muitas vezes. Ah, você é da onde? Eu estou no clube, é a primeira coisa. Sempre vêm os chipriotas, porque eles batem o olho na gente, eles vê a gente dançando, conversando, se expressando, rindo. Aquela ali é latina. Eles sabem que é latina. Talvez não sabem que é brasileira, mas sabem que é latina. Aí ele já vem, fala, você é tão diferente, você é da onde? Aí a gente fala, sou do Brasil, tá? Ah, Brasil! Aí eu, no meu caso, é sempre assim, ai, Brasil, que legal, que lindo. Essa é a recepção que eu recebo quando uma pessoa desconhecida chega. Agora, quando você está no vilarejo, na família, no trabalho, aí é diferente, entendeu? Eles te olham, eles te julgam, entendeu? Eu me sentia inconfortável com isso. Tanto que aí, quando eu falo grego, ah, você fala grego? Eu falo. "Ah, como que você aprendeu? Eu falei assim, aprendi sozinha, com a minha sogra, com o meu sogro, viu? Ah, bravo, bravo. Que é bravo é a palavra que eles mais falam, né? Aí eles perguntam, ah, mas você cozinha? Você sabe cozinhar? Eu falo, cozinho, tal. Aí eles começam a te fazer as perguntas das comidas típicas chipriotas, difícil de se fazer. Para saber se tu sabe fazer, entendeu? Aí eu falo, sim, não, eu sei fazer isso e aquilo. Aí eles, ah, mas vocês comem essas comidas lá no Brasil? Eu falo, não. Então como é que tu sabe fazer? Eu falei, porque eu aprendi. Eles acham que se você é cipriota, se você não é cipriota, você não tem como aprender a cultura deles, você não tem como aprender a fazer a comida deles, entendeu? É isso que eles. Então você se sente burra, você se sente estúpida, incapaz. Tipo, pô, que pergunta. Tipo, né? Não é uma coisa assim que faz você se sentir assim um pouco. Cara, eu acho que eu não conheço ninguém no Brasil que vai perguntar assim, mesmo no Brasil, ah, você sabe cozinhar? Sabe? Você cozinha do seu marido? Como que são os homens chipriotas no geral? Quais as características que você observa na maioria deles? Ah, é difícil essa pergunta. Por quê? Vamos botar assim, se eu se separasse com meu marido, eu faria de novo, eu procuraria um chipriota? Sim, sim. Eu gosto de chipriota agora. Só que é o seguinte, eu não sei se um chipriota está preparado para ter uma brasileira como mulher. Porque ele tem que ser um chipriota de cabeça aberta, entendeu? Ele tem que ser um chipriota de cabeça aberta. Se for um chipriota que é filho de mamãe, faz tudo que a mamãe quer e tal, não vai dar certo. Eles ainda são meio cabeça dura, machista. Uma coisa que eu acho que, assim, que eu não gosto muito é o assédio, principalmente de homens mais velhos. É tipo um pouco assim pervertido, sabe? Eles mexem com você, eles ficam te olhando, eles falam gracinhas, tal, na língua deles, tal. Como eu entendo, eu já respondo, né? Tua mãe. Aí eles se ferram comigo, porque não, eu não aceito mais, sabe? Eu acho assim muito, eu acho triste o jeito que eles são. E você, lá atrás, você disse que pensava em morar no Brasil em algum momento. Hoje em dia, isso ainda faz parte? Você e seu marido pensam em algum momento em morar no Brasil? Não. Depois de 20 anos, eu fui ver a minha família no Brasil. Tinha 20 anos que eu não visitava. Não, depois que eu conheci meu marido, a gente foi de férias em 2004.
A gente foi para o Brasil de férias, ele conheceu o Rio de Janeiro, tal, minha família. Foi maravilhoso. E depois disso, passou 20 anos e eu não fui no Brasil. Eu vi minha vozinha, eu vi meu pai, minhas primas, meus primos, minha família. Foi tão gostoso. Foi, nossa, assim, eu não consigo nem imaginar, parecia um sonho. E eu não tinha como, com uma criança pequena e autista, que meu filho é autista, no nível leve, ir para o Brasil tantas horas de voo. As minhas irmãs e a minha mãe, elas moram na Inglaterra, então eu não tinha para onde ir ficar. E seria caro, difícil ir sozinha, com uma criança e tal. Então, eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. Felizmente, eu fui. E foi assim, nossa, foi maravilhoso. Não deu tempo de fazer tudo. Nossa, muita coisa, muita gente para ver. Não tive tempo de ver meus amigos. Meu filho ficou doente, garganta inflamada, ouvido. A única coisa que a gente fez foi ir no Cristo. Meu filho estava com febre, doente. A gente tirou algumas fotos e foi embora, porque só podia ir nesse dia, porque esse dia estava sol. E os outros, todos os dias foram de dias nublados, então nem fazia sentido subir o Cristo. Mas foi assim uma experiência e fiquei com um gostinho de quero mais, eu vou voltar, eu preciso voltar. Eu sinto assim, renovou minhas energias. Estar de volta com o meu povo depois de 20 anos, comer a nossa comida. Foi maravilhoso ouvir a nossa voz, as pessoas nos trabalhos. Você vai numa loja, no camelô, as pessoas te recebem tão bem, com um sorriso. É um vibe assim, completamente diferente, sabe? É uma coisa que só nós brasileiros tem e que eu acho que há muito tempo eu tinha perdido em mim, sabe? Assim, aos pouquinhos eu fui perdendo. Tem muitas brasileiras aí. Olha, no total, acordo com a Embaixada do Brasil, tem mais ou menos uns 250 brasileiros na ilha. Agora, as que moram aqui, casada com chipriotas, que têm filhos e moram há muito tempo, eu conheço umas 5. São poucas brasileiras que são casadas com chipriotas. Você disse que da Inglaterra vocês foram para o Chipre, ficaram um tempo, voltaram para a Inglaterra e fizeram o caminho de volta para o Chipre. Quais foram os anos? Dá essa cronologia para a gente ir acompanhando. Então, a gente se conheceu em 2001, né? 2006 a gente casou, 5 anos depois. Viemos para o Chipre, ficamos aqui 5 anos. Então, 2010 eu tive meu filho, ele tinha 1 ano quando a gente foi para a Inglaterra, então 2011 a gente foi para a Inglaterra. E de 2011 até 2020 eu fiquei lá, na Inglaterra. A gente veio um pouquinho antes daquela, como é que se fala, daquele negócio que prendeu a gente dentro de casa, sabe? Que não podia ir para canto nenhum, que a gente usava máscara, que foi aquela loucura toda. Foi assim, a gente chegou em janeiro e em março fechou tudo. Assim, graças a Deus que a gente estava aqui, graças a Deus. Eu sei que foi Deus que falou, não, vá-te embora, vai embora, porque as coisas na Inglaterra não vai ficar legal quando esse negócio estourar na Inglaterra inteira. E foi realmente isso. Porque a loja que a gente tinha, o fish and chip que a gente tinha não era nosso, era alugado. Então, se a gente tivesse que fechar, a gente ia ter que pagar aluguel, mesmo estando fechado, e sem fazer dinheiro. Então, tipo assim, não, vai, porque as coisas vão piorar por aqui. Aí a gente veio, ficou aqui, trancado, aqui foi 2 anos também, né, nesse vai e vem. E aí a nossa vida começou aqui, meu filho, escola, aprender grego, que até então ele falava grego. Até hoje ele ainda tem dificuldade em falar grego, por causa do autismo dele, a memória dele é difícil para ele memorizar as palavras. Depois que eu cheguei do Brasil, é que eu senti, assim, eu vivi uma vida estressada aqui, sem ter necessidade de ter uma vida estressada. Eu só percebi isso quando eu fui para o Brasil. Porque eu fiquei aqui, eu pegava o carro para ir trabalhar, era tipo meia hora, sendo 10 minutos de trânsito, no máximo. E eu já ficava entediada, porque eu estou no trânsito, que não sei o que não sei o que lá. Eu fui para o Brasil, eu fiquei no Rio de Janeiro 2 horas e meia para sair
acho que a gente estava no Leblon, do Leblon até a Barra, 2 horas e meia, devagarinho, devagarinho, dentro do túnel, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Os carros, as motos passando, bibibi, 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 bibibi. Nossa Senhora! Tipo, isso é estresse, isso é estressante. Você acordar de manhã, você pegar um ônibus lotado, sabe? Tipo, eu ia no mercado lá no Brasil e tinha cinco caixas e 10, 15 pessoas na minha frente, você tem que esperar. Aqui não, eu vou no mercado, tem 2 pessoas na minha frente, eu já estou procurando a outra mulher para abrir o outro caixa dá para mim, para mim não esperar. Você está entendendo o tipo de situação? Eu entendi isso depois que eu voltei para o Brasil. Falei, gente, aqui a vida é leve. Aqui a vida não precisa você estar no estresse desse jeito. Então, desde que eu voltei para o Brasil, foi assim, foi um choque. Assim, sabe, de como as coisas aqui são devagar, sim, que eu estava acostumada a ser devagar, só que eu estava num nível que não precisava estar. Entendeu? Porque você se acostuma onde você está e você vai se estressando por coisa que não precisa. Quais os costumes que você já pegou? Ah, quase todos. Aqui um aqui, ó. Café gelado. Café gelado. Eu gosto da música grega. Música, comida, tudo. Eu acostumei muito bem aqui. Não tem uma coisa assim que eu fale assim, eu tenho que sair do Chipre porque eu não me acostumei com isso. Não, e outra coisa também eu sempre falo, se for de alguma coisa acontecer, sei lá, de eu me separar e ter tipo assim, você volta para o Brasil, você vai para a Inglaterra, para onde você vai? Eu não vou para canto nenhum, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu não saio daqui. Eu amo o Chipre, ele é como se fosse o meu segundo país, segunda casa. Minha primeira casa é o Brasil, a segunda é o Chipre. Agora, se você falar para mim, olha, eu tenho um trabalho muito bom na Inglaterra para tu tirar, sei lá, 5 mil por mês em Libra, eu não vou. Eu não volto. Para a Inglaterra eu não vou. Eu não tive amigos ingleses, eu não. Eu tentei entrar na cultura deles, eu não consegui. Eles são muito frios, é muito difícil você conhecer. Eu posso dizer que eu tenho 2 amigas assim, inglesas que eu confio, que sabe que ainda são minhas amigas até hoje, mas eu não consegui. Nem o meu marido também, só tenho 1 ou 2 amigos ingleses, a gente não combina. Já gregos, eu tenho amigas gregas, agora que eu comecei a trabalhar, né? Porque até então eu tinha, assim, eu conhecia as pessoas gregas, mas eram primas do meu marido, tias, entendeu? Gente da família e tal. Não era assim, eu trabalhei no local, conheci novos gregos, cipriotas, amigos, né? Viraram meus amigos, saio com elas para as baladas. E tal, eu tenho uma vida muito livre aqui no Chipre. Uma coisa que sempre tem gente me mandando mensagem do Brasil, me esperando, nossa, você sai tanto, seu marido deixa você. Aqui é normal você sair com as suas amigas 1 vez por semana, o seu marido também sai com os amigos dele, entendeu? É uma coisa europeia, é normal. Mas a maioria das vezes o meu marido também está lá, só que ele não aparece nos meus stories, então todo mundo fica assim, você está saindo de novo, mas não, é super tranquilo, ele vai, encontra comigo também, entendeu? Então, nesse aspecto, assim, eu me acostumei muito bem aqui no Chipre. Eu sou livre, eu gosto da comida, do clima, eu escuto as minhas músicas brasileiras. Eu sou privilegiada de ter uma vizinha que mora de frente para mim, brasileira. Você comentou os costumes que você já pegou. E quais costumes você olha para a cultura deles e, pelo menos hoje, até hoje, você diz assim: isso eu nunca vou pegar? Tem um costume de comida, alguns de comida que não tem jeito, não tem como, não aceito. De comer, no caso. Eles comem. Ai, meu Deus, como é que se chama? Caracol, sabe? Os caracol, assim. Caracol, quando chove, que os caracol saem tudo na rua, ele sai com os baldes para pegar. Aí coloca numa água para ferver com sal e limão e joga eles dentro, ferve. Aí você tira com palitinho o caracol de dentro. Não, não. Isso aí, pelo amor de Deus, não consigo. Outra coisa também, aqui no Chipre, eles comem o cérebro do cordeiro e os testículos.
os do cordeiro também, tá? E esses dois eu também não tem como. Nossa, a minha sogra, ela cozinha a cabeça do cordeiro, assim, dentro de uma panela enorme, com os olhos, fica assim, a bucha. Meu Deus do céu, não consigo. E o cheiro como é que se fala? Da mente, né? Como é que se fala? Do cérebro dele cozinhando. Ai, não, eu não consigo. Esses três aí não tem como. Não tem como. Uma coisa que, assim, uma tradição que eles têm que eu achei assim um pouco assim diferente, tal, foi quando os avós deles morreram. O avó, no caso, o avô eu não vi, que eu não estava aqui, mas a avó, quando ela morreu, eles ajeitam a mesa da cozinha e colocam o corpo, o caixão em cima da mesa dentro de casa. Entendeu? Eles fazem na casa da pessoa o que a gente leva para o cemitério para fazer, né? Aquela cerimônia que a gente leva, né, para a capela, tal, não, eles fazem em casa. E aí eles vão andando da casa carregando o caixão até o cemitério do vilarejo. E uma coisa também que eles fazem, quando uma pessoa morre aqui do vilarejo, eles tocam o sino da igreja bem devagarinho. Então a gente sabe que alguém do vilarejo morreu, entendeu? Aí já começa a dizer, foi fulano de tal, foi fulano de tal, tal, tal. Você disse que é apaixonada pelo Chipre, que ficaria aí, não iria para nenhum outro país. O que você mais gosta aí? Do clima. Do clima. Eu não gosto de chuva. Tipo, eu gosto de chuva, mas um pouco. Sabe aquela chuva do Rio de Janeiro? Meia hora no verão, chove, você sai na rua, você toma banho de chuva, aí depois passa o sol, sai de novo, a vida volta ao normal. É assim que eu gosto de chuva. Agora, tipo, hoje começou a chover, daqui a pouco vai os gatos, sai, pisa lá fora, entra, fica tudo molhado. Eu não gosto de chuva, tempo nublado. Eu gosto do clima. Assim, o Chipre é conhecido por garantido 300 dias no ano de sol. Se choveu os 65, tu tem sorte. Entendeu? Então, para mim foi isso, foi o calor, foi tá aqui é verão, abre a janela, não é verão, é inverno, abre a janela, final dezembro você vai fazer o seu churrasco igual você faz no Brasil, entendeu? Porque é calor, assim, não é um calor, mas é uns 25 graus, na Inglaterra é menos 1, 2, 3 graus no inverno com neve, com... Não. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, nossa, o Chipre é um Brasil melhorado, entendeu? Só que você tem que entender que, tipo assim, é um país melhor de se viver, é um dos países mais seguros do mundo para se viver. Aqui eu deixo meu carro aberto, ligado, entro na padaria, saio, já esqueci meu carro aberto, já passei noite em clube, cheguei de manhã, fui pegar o carro, estava lá do mesmo jeito de carro aberto, sem estar trancado, entendeu? Assim, a vida aqui é leve, não tem gente te roubando, pickpockets ou trombadinha, não tem gente de rua. Pensa num país que não tem dados de crianças desaparecidas, não tem crianças na rua, não existem mendigos, não existe esse povo aqui. Os que existem são os refugiados, que estão chegando agora, muitos deles, de Israel, do Líbano e do Irã, que estão chegando aqui agora, alguns de barco, alguns pela Turquia, pelo lado turco, né? Que o Chipre é uma ilha dividida, então pelo lado turco eles entram ilegal. E tá mudando, tá mudando. Tem mais roubo, mas assim, roubo no mercado, eles vão lá, roubam alguma coisa, põem dentro da roupa, tal. Não tem arma, não tem assalto à mão armada. A polícia daqui não tem arma. A polícia daqui não tem, só o exército que tem. Não é da índole dos gregos feministas, não é da índole dos gregos sequestrar. Vão levar para onde? Isso é uma ilha. Roubo, vai fazer o quê com o carro? Vai levar para onde? Então, ele já tem essa noção. Ele vai fazer o quê? Não adianta pegar um carro, roubar para desmanchar, para vender as peças? Você vai botar na internet um lugar desse tamanhozinho, daqui a pouco te acham. Não vai longe, não vai muito longe, entendeu? As coisas. Então, é uma coisa muito. É um país. É mais fácil de você controlar, de você viver. Você se sente mais. Né? Nossa, eu fui no Rio de Janeiro, entrando, passando lá pela linha amarela, e a minha prima falou: Olha, tu esconde esse telefone. Bora botar aqui dentro, em algum canto, porque
Tipo, aqui você está o tempo inteiro, todo mundo, ninguém se preocupa, as crianças na praia jogaram para lá e para cá, você fica procurando, meu Deus, cadê a mãe dessa criança? Tá lá, deitada inglesa lá no sol, de topless, tá nem aí. É um lugar super seguro. E o que você menos gosta aí no Chipre? Eu acho o jeito que os estrangeiros são tratados aqui. Mas acho que quase todos os brasileiros ou estrangeiros falariam a mesma coisa, entendeu? Eles te dão uma abertura, mas é tipo uma abertura falsa, porque eles têm o interesse em você ou de trabalho, de você fazer alguma coisa para eles, entendeu? Eles tentam tirar vantagem no máximo, por causa que eles colocam os estrangeiros para fazer os trabalhos que os chipriotas não querem fazer, entendeu? Os chipriotas não querem trabalhar na agricultura, eles não querem trabalhar no McDonald's, eles não querem trabalhar no supermercado, eles têm as escolas deles, estudam, eles vão para a universidade, a maioria sai daqui do Chipre e vão para outros países europeus para fazer universidade, né? E fazer uma profissão, ganhar uma profissão fora daqui, aí quando volta, abre escritório, abre clínica médica, entendeu? Eles fazem esse tipo de trabalho. Os chipriotas, eles não vão fazer o trabalho do dia a dia, o motorista de ônibus. Então, eles usam as pessoas estrangeiras para fazer esse tipo de trabalho mais barato, né? Do que o chipriota, que os chipriotas for fazer, ele vai querer mais dinheiro. Então, pagam os estrangeiros para fazer. Voltando a falar da maternidade. Então, você foi mãe aí no Chipre. Como que foi essa experiência? Aqui no canal tem um vídeo maravilhoso onde a Nana e mais 3 lindezas brasileiras espalhadas pelo mundo contam em detalhes as suas experiências sendo mamães no exterior. Se eu fosse você, corria para assistir. Mas agora, vamos voltar para a entrevista com a Nana. Foi só um só também, a experiência. Depois fechou a fábrica, eu falei, não, quero mais não. Nana, como que você vê a mão de Deus na sua história? Deus foi muito generoso comigo. Apesar das diferenças de países, de cultura, de pessoas ao nosso redor, a gente foi muito bem acolhida pelas pessoas que chegaram na nossa vida, entendeu? Assim, que trouxe uma palavra, que trouxe uma ajuda, entendeu? Eu vejo que eu sou abençoada porque eu moro num lugar onde é um lugar que é um lugar seguro de se viver, um lugar bonito, assim, paisagens, entendeu? Eu aprecio todo dia a natureza, eu falo para Deus, obrigada, meu Deus, por eu estar aqui, entendeu? Porque era aqui que eu queria estar por muito tempo. O que eu diria para a Nana lá de trás? Aproveitar a vida mais leve, não se cobrar muito. Eu acho que eu me cobro muito, como mãe, como mulher, entendeu? Como esposa. Eu acho que eu me cobro muito. Eu acho que é isso. Eu acho que é a cobrança. Eu acho que ninguém é perfeito, entendeu? Eu acho que todo mundo comete erros. Então, é isso, eu acho. E o que que você tem a dizer para quem está sonhando em morar no Chipre? Tem muitas pessoas que vêm me perguntam, me fazem essa pergunta, né? Porque quando eles procuram Chipre, não mostra muita coisa, mostra mais turismo. Como eu falei, aqui a vida é calma, é pacata, sim, eles têm né? Agora, você vai chegar aqui, você vai sentir logo falta. Ah, tem produto brasileiro? Não, não tem. Ah, tem restaurante brasileiro? Não, não tem. Não tem nada de brasileiro aqui. Então, você tem que se acostumar com a nova comida, entendeu? Com o novo ambiente, com a língua grega. Se você fala inglês, top. Você vai arrumar emprego, você pode trabalhar em hotel, você pode trabalhar, sei lá, em Forex, entendeu? Você conseguiria. Mas eu também falo isso, pessoas com visto europeu. Vindo para cá do Brasil é complicado, você não tem visto para ficar aqui, você tem que arrumar um trabalho. Esse trabalho eu teria que oferecer a pagar para o seu visto de trabalho. Então, é mais complicado. Ou você já vem do Brasil com visto de trabalho, com o seu visto,
ou se você tiver já um visto europeu, um passaporte europeu, vem para trabalhar, entendeu? Ver a vida. Mas eu recomendo de todos os lugares, para férias, para conhecer o Chipre. Os 2 lugares assim que eu amei foi a Grécia, eu gostei muito da Grécia, já fui para Atenas também, mas que ficou assim no meu coração foi Veneza, na Itália, e o Chipre, entendeu? É bem diferente, as 2 coisas bem diferentes. Mas eu acho que o Chipre, maravilhoso. Só que eu dou um conselho: não venham para cá em julho e agosto, porque vocês vão torrar, igual Bangu. Entendeu? Já fala assim, Rio 40 graus, eu chamo Chipre 50 graus. É assim. Não vem que vocês vão sofrer. A Nana tem um Instagram que ela mostra bastante da vida dela no Chipre. Ela compartilha curiosidades. Ela virou a embaixadora do Brasil no Chipre, né, Nana? Então, convide as pessoas para o seu Instagram. Então, meu Instagram tá lá, Brazilian in Cyprus. Mas vocês vão ver eu aqui com os bichinhos, eu aqui comendo as comidas, eu posto as coisas no meu stories, vou passar a postar mais. Então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre o Chipre, para saber como é que é, pode entrar em contato comigo, não tem problema, tá bom? E é isso. Nana, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por compartilhar essa sua história que teve tantos altos e baixos, mas que no final tudo se encaixou. Como um belo quebra-cabeças, que eu costumo dizer isso, que a vida da gente é como um quebra-cabeça. A gente não consegue ter a visão, mas Deus vê de cima e Ele vê aquela imagem linda que está se formando. Completa, Exato. né? Nossa, eu amei isso, fiquei arrepiada. Muito obrigada de estar aqui no canal Brasil. Foi um prazer conhecer você, bater esse papo, né? Mostrar a minha experiência de morar em países fora do Brasil, né? Toda vez que eu conto assim, um pouquinho da minha história, todo mundo fica, nossa, é mesmo? Nossa! Obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima! Beijo, obrigada a você, querida.